Francisco, ele teria muitos assuntos sobre os quais ele poderia discorrer, porque ele já tratou de muita coisa na vida, sempre em benefício da população, em benefício do povo. Mas o Francisco, ele sempre foi ligado à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, antes sempre ligado aqui à Arquidiocese de São Paulo, e depois também foi um dos articuladores do Fórum Social Mundial, que produziu muitos frutos e que vem produzindo edições que se realizaram fora do Brasil, que se realizaram aqui no Brasil. Eu me lembro que participei daquela em Porto Alegre, e o Francisco Whittaker é sempre um dos coordenadores desse grande fórum, mas também do MCCE, Movimento contra a Corrupção Eleitoral, e toda a articulação para a lei da ficha limpa. Enfim, muita contribuição à cidadania. Mas eu me lembro, Chico, há 30 anos atrás, eu era padre novo, lá em São Mateus, lá na região Belém, na Arquidiocese de São Paulo. Foi um momento de grande desemprego, e a Arquidiocese de São Paulo fez um grande movimento de solidariedade, em que algumas 5 famílias adotavam outras 2, não sei se era 5x2 ou se era 3x2, mas por aí. Quem coordenou tudo isso também foi com muita eficiência, com muita eficácia e muita abrangência, foi Francisco Whittaker. Me lembro, acho que eu comecei a conhecer ao Chico naquele tempo, e depois durante todos esses 30 anos, seja em São Paulo, seja na CNBB. Chico, vou passar aqui a palavra, pode completar a apresentação, porque é muito mais do que isso que eu disse, claro, pode completar a apresentação e desenvolver esse tema que é tão importante das usinas nucleares. Em geral, quando a gente trata esse tema, as pessoas dizem: você veio de onde? De São Paulo ou de outro planeta? Você não é um ET desgarrado por aí, não? Quem que tem que falar de nuclear? Eu, pessoalmente, fui acordado para isso de forma recentemente. Abracei a causa, vocês estão vendo aqui. Agora, onde eu estou, vou a algum lugar onde tenha mais gente, eu visto essa camisa aqui, porque pelo menos a gente começa a conversar. Você te pergunta: o que é isso? Show nuclear para quê? A gente começa a conversar, e é conversando que a gente vai abrindo mais consciências para isso. Eu fui acordado quando eu estava começando a entrar, ia fazer meus 80 anos, imagine vocês, há 2 anos atrás, quando aconteceu Fukushima. Vocês se lembram, sabem, acompanham o que aconteceu em Fukushima. Fukushima, um desastre nuclear, uma usina que explode. E até hoje em Fukushima estão desesperados para tentar segurar a radioatividade que escapa. Nosso companheiro, não sei se é de origem japonesa ou não, mas deve ter amigos, parentes por lá que devem lhe contar o que está significando isso como um drama para os japoneses. Fui acordado e comecei a trabalhar, a estudar, tentar entender o que tinha acontecido realmente em Fukushima. Aí comecei a descobrir coisas que eu não imaginava. Por exemplo, quem aqui se lembra do desastre ocorrido em Goiânia em 1987? Com 19 gramas de césio-137 que escaparam lá de um aparelho abandonado e que mataram um bom número de gente, prejudicaram outro montão e contaminaram mais, não sei, 600 pessoas, um negócio inacreditável, e que passou batido. Foi um acidente, a gente fala dele e depois esquece. Só que o acidente, e isso é a diferença, o acidente nuclear, o acidente com radioatividade, não é como um acidente de automóvel, não é como um avião que cai, não é como uma ponte, um navio que afunda, não é. Porque o navio que afunda, a ponte que cai, o automóvel, a gente chora os mortos, faz o luto e depois toca a vida, não tem remédio. Continuamos vivos, os que sobraram, mas o nuclear não. O nuclear mexe nas entranhas da Terra, porque fica durante gerações. E o problema da energia nuclear se insere nesse drama. É um drama que vai para gerações, atinge gerações.
porque ele espalha pela terra, e isso não só pelas usinas, isso começou com a bomba, depois a bomba, os testes nucleares, não sei se você sabe, mas durante a Guerra Fria, isso durante quase 50 anos, foram feitos 2.500 testes nucleares pelo mundo afora. 2.500 testes pelo mundo afora, porque os países ricos faziam onde eles aprovessem melhor. Os Estados Unidos fez. Ontem eu recebi um e-mail das pessoas que trabalham contra o nuclear nos Estados Unidos, que vão fazer uma comemoração dos 60 anos da teste nuclear do atol de Bikini. Vocês lembram disso? Não? Quando você, gente muito jovem aqui, não lembra dessas coisas, não? O atol de Bikini foi uma bomba incrível, enorme, 1000 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima, que foi feito um teste no lugar do Pacífico. Eles cuidaram de esvaziar primeiro um lugar de muitas ilhinhas. Ontem eu li no papelzinho que eu recebi que 3 ilhas desapareceram, viraram pó debaixo do mar, com a bomba tão potente que ela era. Deixou uma cratera no lugar que se vê do alto do satélite, se localiza essa cratera. Os testes foram por aí afora. E, por exemplo, a internet, a gente é informado diariamente, né, das coisas, e coincide que esse assunto também está começando a pulular. Cheguei um outro e-mail que eu recebi também ontem, nos Estados Unidos, uma rede de parlamentares do mundo inteiro contra a bomba nuclear, fazendo um projeto de lei para o governo americano diminuir os seus gastos com armas nucleares. Os cálculos que eles fazem da diminuição é inacreditável, é tudo de bilhões para cima, fazendo com que, em vez de 16 submarinos, tenham 12 submarinos, em vez de não sei quantas bombas, tudo diminuindo, não é fechando ainda, mas diminuindo, dá uma economia cavalar de bilhões de dólares, que poderiam ser aplicados, evidentemente, em outras coisas mais positivas, quando, inclusive, a bomba atômica atualmente já não é mais uma arma de guerra, é uma arma de dissuasão. Ninguém pode usar bomba atômica hoje, se usar, morre também. Pior do que morrer também, o mundo pode entrar no chamado inverno atômico, quer dizer, desaparecer, que a bomba é algo absolutamente impressionante. A bomba, ela é, digamos, uma força descomunal, e aí que vem o problema da natureza. A gente está querendo proteger a natureza, está querendo fazer valer o que ela tem, que nós precisamos da natureza, não podemos destruí-la, somos parte dela, nós temos que ter a natureza quase como irmã nossa. Aliás, tem toda uma teoria dos indígenas latino-americanos que lançam a ideia do bem viver. O bem viver não é ter cada vez mais coisas materiais. O bem viver é estar em harmonia com seus semelhantes e em harmonia com a natureza. Esse que é o segredo do bem viver. Então, essa ideia de proteger a natureza é fundamental. Outro dia eu aprendi que a cada dia que passa eu aprendo mais alguma sobre esse negócio nuclear. É engraçado que aos 80 anos parece que eu entrei na escola primária disso. E estou indo, estou no primário ainda, daqui a pouco vou passar para o ginásio, espero chegar, né? E cada dia eu aprendo. Aprendi outro dia uma coisa inacreditável, que espero que me provem ainda completamente, mas que parece que a vida na Terra só pôde existir quando a radioatividade que existia no planeta baixou. Quando ela baixou um nível tal que outras condições puderam se juntar e a vida pôde existir, porque a radioatividade impedia que as moléculas se juntassem. Bem, agora, o que está fazendo o ser humano? Jogando radioatividade na Terra de novo. Jogando radioatividade na Terra de novo. Se for fazer o cálculo de tudo que já foi jogado nos testes nucleares, nas usinas nucleares que fizeram desastres, a gente ficaria muito assustado. Ou seja, a luta contra o nuclear é uma luta pela vida. Tem muito a ver, portanto, com esse projeto ecológico de salvar o planeta. É salvar o ser humano no planeta. Por isso a nossa camiseta, a Miriam e o Rubens que estão aí, e que são companheiros dessa luta há um bom tempo, tem atrás, nós temos nas costas as nossas camisetas, Brasil livre de usinas nucleares pela vida. O que acontece com as usinas nucleares? Por que essa onda toda agora, quando
O governo diz que é uma maravilha, que precisa de desenvolvimento econômico, não podemos prescindir de usinas como uma nova forma de energia, de conseguir eletricidade, etc, etc. O que é essa brincadeira toda? Trabalhando essa questão, a gente acaba descobrindo que o problema não é um problema técnico, é um problema ético. O problema nosso não é escolher essa tecnologia, entre outras, é dizer que pode até escolher tudo o que você queira, mas essa não devemos usar, porque essa põe em risco a vida. É muito mais complicado. E tem um argumento que todo mundo que fala de energia nuclear acaba levantando. Pô, vocês vêm com essa história, e o que eu falei para vocês, vêm de Marte, que é isso, não tem nada que ver. Fukushima está muito longe. Não, tem Angra dos Reis aqui do ladinho. Se acontecer alguma coisa aqui, sai de baixo, hein? O negócio é complicado. Mas o pessoal diz que é isso. É a forma de conseguir eletricidade mais limpa, mais barata e mais segura que existiu no mundo. Esse é o argumento. 3 argumentos para dizer devemos e podemos usar a energia de usinas nucleares para produzir eletricidade. 3. Limpa, segura e barata. 3 enormes mentiras. Enormes mentiras. Detalhe, todo programa nuclear é marcado no Brasil e no mundo pela mentira. É marcado pela desinformação. Ou seja, quem daqui sabe alguma coisa de nuclear? Praticamente ninguém. Eu não sabia nada quando entrei nisso. Tive que começar a tentar entender o que era átomo, o que era próton, o que era nêutron, o que era elétron. Nem isso a gente sabe mais ou menos. Passou na escola nisso e pronto. Mas o que é isso na prática? A gente não sabe. A gente não sabe. E não sabe o que está acontecendo, que a máquina de propaganda nuclear é muito forte. E a gente é desinformado. E quando acontece algum acidente, encobrem rápido. Eu que tenho filhos, que eu fui exilado há muito tempo, então eu acabo tendo filhos na França. Eu digo, cada vez que eu vou visitar meus filhos, eu digo, puxa, eu vim aqui para um lugar que está totalmente nuclearizado. Ou seja, tem 77% da energia elétrica francesa vem de energia nuclear. Vocês imaginaram? Aqui no Brasil é 2%, ainda bem. Mas lá são 76%, estão totalmente amarrados. E lá o pessoal da segurança nuclear diz que ninguém pode afirmar que não vai ter um acidente tipo Fukushima ou tipo Chernobyl. A gente acaba estudando também o de Chernobyl. De Chernobyl na Rússia em 76, em 86, saiu uma nuvem radioativa, cobriu a Europa inteirinha. Sabe o que tinha nessa nuvem radioativa? Um dos elementos químicos radioativos que foi espalhado, tinha 2 que tem uma meia-vida de 30 anos. De 30 anos, não, poucos, não sei poucos anos. É o iodo, não sei quanto, o outro 131 parece. E tem um outro chamado Césio 137. Esse que 19 gramas fez esse estrago em Goiânia, foi espalhado para a Europa inteira. Espalhado, desceu na terra e contaminou carne, contaminou leite, contaminou gente e está matando, a gente não consegue nem saber. Bem, esse Césio 137 tem 30 anos de meia-vida. Sabe o que é meia-vida? É outra historinha também que nos enganam. Meia-vida significa metade do tempo necessário para que aquele elemento radioativo perca sua radioatividade. E não é. Não é para que aquele elemento radioativo, é para que uma quantidade de elemento radioativo, metade dela perca sua radioatividade. Não é cada elemento, cada átomo. Os átomos de um determinado elemento radioativo, a meia-vida radioativa deles é o tempo que leva para metade dos átomos desse elemento perderem a radioatividade. Então, por exemplo, 30 anos para o Césio perder a radioatividade significa que a metade do Césio espalhado terá outros 30 anos para perder metade. Depois, metade dele outros 30 anos. Quantos anos? Você somando tudo isso para o último átomozinho de Césio radioativo desaparecer, que ele perde a radioatividade porque ele vai se desintegrando, ele deixa de ser Césio para ser outra coisa, quando chega em ser a chumbo, ele para de ser radioativo. Então, quanto tempo vai levar? Agora, tem um elemento, gente, um elemento que sai das usinas necessariamente, porque ele é um produto automático das usinas, ele sai, se chama plutônio.
tem um nome já significativo. Quem era Plutão? Era o deus dos infernos na mitologia grega. Será que deram esse nome porque desconfiaram? O Plutão, sabe quanto tempo leva ele para ter qual é a meia-vida radioativa do plutônio? 24.100 anos. 24.100 anos para metade do plutônio acumulado deixar de ser radioativa. A outra metade continua. Essa outra metade vai levar 24.100 anos para reduzir a metade. Esse quarto que sobrou vai levar 24.100 anos para reduzir a metade. O que é 24.100 anos? Não é nada, não é? A história da humanidade é 10.000, ou seja, o dobro e mais alguma coisa para um determinado elemento que nós estamos espalhando na superfície da Terra ao fazer. Eu às vezes fico desesperado e digo, para essas usinas, cada dia que passa está produzindo plutônio, já tem toneladas do plutônio acumuladas nas piscinas de resfriamento de Angra, aqui pertinho de São Paulo, tem toneladas de césio de plutônio lá no Japão, do lado de Fukushima, já está acumulando, e cada dia que passa, tem um primeiro-ministro japonês, não o atual, nem o anterior, um outro, que aliás o atual era pupilo dele, que era um pró-nuclear no Japão, que inclusive chegou a autorizar a construção de usinas nucleares em Fukushima. Ele, quando aconteceu Fukushima, ele, me enganaram. Contaram para mim a história pela metade. Eu estou vendo que a coisa aqui é mais complicada. E ele começou a estudar, a trabalhar, visitou aqui, ali, visitou a Europa, visitou não sei onde, etc, etc. E o que ele fez? Se transformou atualmente num grande batalhador para parar as usinas nucleares do Japão. Ele conduz uma cruzada para isso. Os 3 argumentos, segura, limpa e barata, a gente começa sempre pela segura. Esse é o grande problema das usinas. Se ela fosse segura, tecnologia absoluta, quem vai visitar Angra fica impressionado, aqueles prédios, tudo pintadinho de branco, se a gente for lá dentro, visita oficial, eles mostram todos os cuidados que eles tomam, etc. É uma beleza, a gente sai de lá convencido. Não, seguríssima. Todo cientista que se preze, como qualquer ser humano de bom senso, sabe que não há obra humana 100% segura. Não há. Algum errinho, alguma pecinha, algum material que se desgasta, vai acontecer. E aí, então, no caso das usinas, ela vai, se combinar com uma falha humana. Então, falha humana combinada com erro, com falha de material, ou mesmo falha de projeto, pode dar um desastre. Desastres que eles classificam no assunto, eles classificam em incidentes e acidentes. Tem uma escala, 1 a 7. 1 é uma bobagemzinha, 2 continua, 3, quando 4 já vira acidente. 7 é bravo, quando funde o núcleo do reator. Grandes acidentes acontecidos já no mundo. Nos Estados Unidos, Three Mile Island foi o 7, Chernobyl na Rússia, 10 anos depois, foi também 7, Fukushima 7. Quem que pode dizer que aqui na nossa Angrinha aqui não vai acontecer nada? E tem erros de projeto. Por exemplo, no Japão fizeram numa zona sísmica que podia tremer. Aqui no Brasil, sabe onde é que fizeram, gente? Numa praia chamada Itaorna, no lindo litoral São Paulo-Rio. Essa praia de Itaorna, os indígenas deram o nome a ela, Itaorna, porque em Itaorna, na língua é tupi ou é guarani, eu não sei, ali da região, ou é tupi-guarani, é pedra podre. Então fizeram usinas brasileiras no lugar que era uma pedra podre. Isso é um erro de projeto. Quem decidiu isso, sem consultar ninguém, evidentemente, foram os militares, que começaram o programa nuclear brasileiro porque queriam fazer uma bomba atômica brasileira. Queriam, era essa a ideia deles. Agora isso está sendo denunciado, mas continuam mandando na coisa. Bem, então o que acontece? Erro humano, falha humana, falha de material, determina necessariamente a possibilidade de acidentes. Eu estava contando da França para vocês, que exatamente ia contar uma coisa que eu soube de lá recentemente, que na França tem uma espécie de destacamento
que eu acho que é ligado ao Exército, mas é ligado ao Comissariado de Energia Atômica necessariamente. Esse destacamento é encarregado, ele tem toda a carta branca e todo o dinheiro que necessite para fazer o quê? Para desaparecer sinais de acidentes, incidentes ocorridos. Não acidentes, porque acidente é difícil de esconder. E esse destacamento, ele é encarregado de fazer na França, fazer desaparecer todos os sinais. Então, por exemplo, cai um caminhão que está levando material radioativo de um lugar para outro, lixo radioativo de um lugar para outro. O caminhão cai na estrada, obviamente é um problema, porque o lixo radioativo se espalha. Eles têm o poder de ir lá e limpar tudo. No dia seguinte você passa, cai à noite, no dia seguinte de manhã, aconteceu alguma coisa aqui, ninguém sabe, ninguém viu. Por quê? Esse destacamento tem por essa missão. Isso eu descobri agora recentemente a existência. Então o que acontece é que a mentira e a desinformação é um negócio absolutamente usado, porque vem de um medo de criar pânico na população e vem da necessidade de manter a imagem da limpa, segura e barata. Quando a gente começa a ler como é que funcionam essas usinas, como é que cuida delas, a gente fica impressionado com a complexidade da construção e da operação. Em si, é uma coisa extremamente simples. É uma chaleira. Assim como nós pegamos gasolina, óleo, combustível, madeira e podemos fazer uma chaleira para esquentar água, a usina é uma maneira de esquentar água, só que usa a fissão do átomo para esquentar água. Ele esquenta a água que produz vapor, pressão, gira uma turbina, eletricidade. É o princípio da bicicleta. É simplérrimo. Então não tem problema nenhum. O problema é o começo dessa história. O problema é o começo dessa história que faz com que a usina nuclear seja o único tipo de usina que, uma vez fechada, não esfria. Todas as outras, petróleo, madeira, carvão, tudo que queira, fechou, ela vai esfriando e esfria. A usina nuclear não. Ela vai esfriando e para num ponto. Tem um resíduo, um calor residual, que é chamado tecnicamente, que leva milhares de anos para desaparecer. E que, para ele não se transforme em novas explosões, em nova coisa, ele tem que ser refrigerado permanentemente, mantido sob refrigeração. Nas nossas usinas, todas as usinas nucleares do mundo, tem o que eles chamam de piscina para guardar o combustível usado. Dentro do espaço da usina tem lá uma piscina, e dentro dela eles vão pondo todas as varetas de urânio que foram tiradas do reator. Todas as varetas de urânio tiradas. Agora, essa piscina tem que manter refrigerada. O que aconteceu no Japão? Os diesel, as máquinas todas, o terremoto, o tsunami derrubaram tudo. Então o grande problema foi a refrigeração do núcleo, em primeiro lugar, que portanto fundiu, e das piscinas que eles conseguiram manter malemar. O que é a usina? O que é essa fissão? Foi no século XIX que começaram a tentar identificar o que acontece no átomo. E no século XX, finalmente, no comecinho do século XX, descobriram que um certo número de reações físicas e químicas com os componentes do átomo criavam a existência em certos tipos de materiais da chamada radioatividade, que é uma espécie de dardozinho que é lançado do átomo radioativo para alguma coisa e que atravessa tudo que vem pela frente e que nenhum dos nossos sentidos percebe. Nós não nos vemos, não sentimos, não cheiramos, não gostamos, não ouvimos, nada. A radioatividade penetra. E quando penetra na gente, ela vai destruindo o que encontra pela frente. E se ela pegar nossas moléculas, ela vai destruindo nossas moléculas. E vai desfazendo. O DNA nosso. A Rússia fez muitos testes num lugar chamado Cazaquistão. Outro dia eu conheci um um senhor, sem os dois braços, e que é um pintor. Ele pinta com a boca e com um pincel nos pés. E esse rapaz não tem os dois braços, por quê? Ele foi uma vítima de segunda geração dos testes nucleares. A mãe dele estava grávida e estava na região quando foram feitos os testes. Ele nasceu sem os dois braços. Ou seja, por quê? Porque a radiação penetrou nela, penetrou no feto, penetrou e já fez o seu estrago.
A radioatividade natural existe por aí, nós estamos aqui recebendo continuamente radiações, setinhas dessas, só que numa dose que não chega a prejudicar e que a gente aguenta no cotidiano. Se for muito maior a dose, e esse é o problema, começa a prejudicar os corpos humanos. Mas enquanto não prejudica, nós estamos permanentemente. Onde tem granito, tem radiação. O urânio que está escondido por aí está mandando setinhas para nós. E o que é essa bendita radiação? O que é a fissão do urânio que eu falei? Se você conseguisse romper o átomo, o rompimento dele, que desagrega o átomo, produz uma energia enorme, e essa energia é que é conduzida então para produzir o calor que vai fazer o vapor e que vai girar a turbina. A bomba atômica não é outra coisa senão isso. A bomba, ela bombardeia, como se diz, os átomos que estão dentro da bomba como combustível com nêutrons, e começa a quebrar os átomos pelo meio. Acontece que quando o átomo rompe, ele se rompe e ele começa a jogar nêutrons de dentro dele para outros átomos. E esse que recebe, rompe e joga para outros átomos. É o que eles chamam em física de reação em cadeia. Quer dizer, um quebra um, esse um quebra dois, o outro quebra quatro, e assim vai. E o que é a bomba? É deixar que a reação em cadeia aconteça livremente. Deixando a reação em cadeia se processar lá dentro à vontade, dá o que dá. Dá essa enorme bomba, esse enorme poder, que tem um poder, um calor, primeiro um calor. Hiroshima, os testemunhos têm muitos desse tipo. As pessoas literalmente desapareceram. Como na bomba lá do atol de Bikini, que fez desaparecer 3 ilhas. 3 ilhas desapareceram, não estão mais. Por quê? O calor enorme e o impacto que derruba tudo que está pela frente. Mas deixa um rastro que se chama a radioatividade. As partículas radioativas, depois, que caem inclusive primeiro como chuva, a nuvem que está lá em cima, típica, aquele cogumelo, aquele negócio enorme, todo mundo já viu foto de explosão atômica, aquele cogumelo, depois aquilo cai de novo na Terra, através das chuvas. Então, essas chuvas aí começam outro efeito, cabelo cair, pintas, náusea. Então, esse efeito é o efeito que as nossas usinas fazem se elas explodirem. Por que elas explodem? Primeiro, porque de repente, por erro humano ou falha de material, a reação em cadeia continua. Eles não conseguem segurar, não conseguem parar. E aí então cria um calor enorme dentro do reator, ele funde, literalmente, com o processo de fusão dele. Eu não sei química para dizer como explicar isso aí, mas se desprende de alguma maneira hidrogênio, que quando toma contato com o oxigênio, dá uma bruta de uma explosão. Só que não é uma explosão como a da bomba. A explosão dele quebra o edifício. E esse edifício, e aí com isso permite que as partículas radioativas que estavam lá dentro sejam espalhadas pelo meio ambiente geral por aí afora. Vocês terem uma ideia dos riscos que nós estamos correndo, sabe o que aconteceu nos Estados Unidos com a Three Mile Island? Foi um acidente que quase foi tão grande quanto o de Chernobyl. Por quê? Que não chegou a se processar totalmente a fusão do reator. Eles seguraram alguma coisa naquele momento ainda. Bem, o governo americano viu aquilo, parou tudo. Todas as usinas param. Isso foi em 79. Parou tudo e vamos rever o que está acontecendo, qual é a causa. E identificaram as causas, os erros humanos, tudo bem, só que eles concluíram analisando, não é possível evitar acidentes. Não é possível evitar acidentes. Então, o que nós temos que fazer? Já que vamos continuar tendo usinas nucleares, vamos nos proteger contra a expansão de radioatividade se houver algum acidente. Então, eles determinaram que todas as usinas americanas construíssem novos edifícios de contenção em torno do reator. Porque se por acaso explodisse, segurava lá dentro, não espalhava para o meio ambiente. Fizeram tudo isso. O Brasil
tinha a usina deles feita com projeto de antes de Three Mile Island, de 1970. O projeto de Angra 2 e de Angra 3 é de antes de 1970. Portanto, antes desse pequeno detalhe que os americanos identificaram. O que fizeram no Brasil? Um novo projeto, edifício de contenção, negativo. Nada. Tem um companheiro lá de dentro, um engenheiro de segurança, lá de dentro, que está se descabelando lá. Gente, mas isso é uma loucura! Nós temos que levar em conta, pelo menos, as últimas recomendações da Agência Internacional de Energia, que captaram essa dos americanos, e que os russos não fizeram, por isso deu no que deu, os Fukushima não fizeram, por isso deu no que deu. Nós temos que fazer aqui também um novo edifício de contenção. Está sendo perseguido pela direção da eletronuclear, está sendo ridicularizado por Deus e o mundo, porque ele faz uma denúncia gravíssima desse tipo. Cada dia que passa é um risco maior que a gente corre, e cada dia que passa é lixo atômico acumulado. Energia atômica é limpa e é barata. Limpa, deixa lixo atômico sem saber onde põe para muitas e muitas gerações. Isso é limpa, porque eles falam que é limpa porque não dá dióxido de carbono para fazer o efeito estufa. Mas isso, e a mineração? E o desmonte das usinas leva 20 anos para desmontar uma usina usada. 20 anos. Nessa hora não. E transporte de material radioativo, não usa caminhão? Ou seja, conversa. Então também não é limpa e também não é barata. O nosso amigo Delfim Neto, um dia eu descubro que o Delfim é antinuclear. Por quê? Porque ele escreveu na Carta Capital: por que sou contra o nuclear? Por motivos econômicos, ou seja, barata. Ele diz que no Japão a previsão deles é gastarem 700 e lá vai pedrada bilhões de dólares para descontaminar os resultados de Fukushima. Só para isso. Agora, se vocês contarem o custo dos acidentes, o custo do que se gasta, o custo da desconstrução de uma usina terminada, que custa o mesmo valor que construí-la, se pegar tudo isso e botar no custo somente da construção e operação, gente, dizer que era barata é gozar da cara da gente. O que eu falei é compreensível ou não? Admissível ou não? Aceitável ou não? Então temos que nos pôr a campo. Que eu convido vocês a fazer o quê? Primeiro, se interessar pelo assunto e tentar ler o que existe, que sai no jornal, tudo, entrevista, tudo que sai. Tentar se informar, estudar mesmo. Quem está na escola ainda aproveita para estudar um pouco de física, de química, para ver que átomo, como é que funciona, essas coisas todas, que é bom saber. Depois, gente, é sair por aí convencendo pessoas. Eu estou nessa cruzada, já comecei firme. Nós somos o Exército Brancaleone, sem revólver, sem lança, só com a palavra, né? Exército Brancaleone tentando convencer as pessoas. E uma das coisas que a gente está fazendo é usar um instrumento que nós brasileiros conseguimos criar no Brasil, que se chama Iniciativa Popular de Lei, ou seja, a possibilidade de nós, cidadãos, levarmos para o Congresso projetos de lei que têm que ser considerados. O exemplo mais conhecido disso foi exatamente a ficha limpa. Foi possível, 1 ano e meio colhendo assinatura, depois de 1 ano e meio, levamos para lá. Chegamos lá com o projeto, os congressistas falaram: é mais fácil uma vaca voar do que esse projeto ser aprovado aqui. Bem, nós batalhamos 7 meses no Congresso para o projeto ser aprovado. Foi aprovado, a vaca voou e está aí fazendo seus efeitos e continuando. Então, a nossa ideia, nós temos também uma iniciativa popular para os congressistas introduzirem na Constituição uma mudança que diz: é proibido usina nuclear no Brasil. Nós temos que colher 1,5 milhão de assinaturas. Se vocês quiserem entrar nessa, hoje, eu, claro que não vou deixar de trazer folhas para vocês assinarem. Quem quiser assinar aqui, assina à vontade. Quem não tiver convencido disso, por favor, procure se informar um pouco mais e tente ficar convencido, que é uma luta pela vida. Então, deixo para vocês essas reflexões e espero que a gente possa se encontrar nos caminhos da vida por aí afora,
você escolhendo a assinatura e pedindo para eu assinar. Eu digo, não, eu já assinei, etc. Tudo bem, tá certo? Muito obrigado.